Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia? Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje eu venho trazer para vocês do ensino fundamental, anos iniciais, 7º ano, conteúdo de ciências. Então vamos aqui, a diversidade de ecossistema no Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele é super diverso, né? E eu tenho, devido ao seu território que é enorme, eu tenho diferentes climas, eu tenho diferentes composições vegetais, eu tenho diferentes animais, e isso aí vai fazer com que nós tenhamos uma biodiversidade enorme. Bom, então o tema de estudo, diversidade e ecossistemas no Brasil. Nós temos uma habilidade que é caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à sua paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura e vários outros, correlacionando essas características com flora e fauna específica. Gente, essa habilidade, ela quer trabalhar as características locais, né, as características que eu tenho no ambiente e relacionar isso aí. Se eu tenho uma temperatura mais quente, né, uma temperatura elevada, eu tenho animais e tenho vegetações que têm de ter uma adaptação a essa temperatura mais elevada. Se eu tenho um ambiente com temperatura menor, eu tenho que ter uma vegetação, eu tenho que ter animais com essas habilidades de viver nessa região mais fria, né, ou menos quente, ou com uma temperatura, né, os biomas brasileiros. Então esse conteúdo, olha aqui, a diversidade dos seres vivos e seus ambientes. Os seres vivos podem ser encontrados nos mais diversos ambientes. No entanto, enquanto algumas espécies, como barata do esgoto, conseguem se adaptar a praticamente qualquer condição e por isso possuem ampla distribuição, outras já são mais sensíveis e vivem em locais muito específicos. Mas o que determina onde cada espécie pode viver? O que acontece se um ser vivo é colocado em um ambiente muito diferente do seu habitat natural? Agora vamos explorar os ecossistemas brasileiros, suas características e alguns dos seres vivos que os habitam. Antes disso, eu gostei bastante disso. Olha que interessante, que ele traz logo de cara aqui, que já faz a gente refletir, já faz a gente pensar um pouco mais. Bom, se você não está pensando direito, eu vou te ajudar a pensar. Olha que interessante. Mas o que é que determina onde cada espécie pode viver? Isso é uma pergunta que foi direcionada. O que é que determina que uma determinada espécie ela vive nesse ambiente? Bom, o que eu tenho nesse ambiente? Eu tenho alimento, eu tenho um esconderijo, eu tenho parceiros reprodutivos, eu tenho temperatura adequada. O que eu tenho nesse local que vai fazer com que esse animal queira viver nesse local, tá? Eu tenho que ter animais da mesma espécie, eu tenho que ter parceiros reprodutivos, né, para fins reprodutivos, eu tenho que ter uma segurança, que seja abrigo, que seja uma segurança alimentar, que seja uma fonte de água, eu preciso de alguma coisa. Se eu tiver se eu tiver esse combo que vai fazer com que eu fique nesse local, beleza, eu vou viver nesse local. Senão, eu tenho de procurar outro lugar para viver. Eh, o que o que acontece quando o ser vivo é colocado em um ambiente muito diferente do seu habitat natural? Isso é outra pergunta que ele traz logo no início. Se um organismo vivo qualquer, vou pegar uma planta, ela está adaptada a uma região fria, tá? Uma região com com determinados nutrientes lá no seu solo, com insetos que vão polinizar ela, que também estão habituados a ambientes frios. E eu pego ela e coloco, tiro ela desse ambiente, onde ela está super adaptada, super zen, ok, tranquilo nesse ambiente, e direciono ela para um ambiente de clima tropical, onde vai chover bastante, onde vai fazer muito calor, onde talvez eu não tenha aquela quantidade de insetos ou aqueles insetos específicos que estão adaptados, né, habituados naquele ambiente, e coloco ela. Bom, primeiro que ela não vai para frente, tá? Claro, ela não vai para frente porque o clima não é legal.
Se ela desenvolver naquele clima, talvez ela não tenha a mesma quantidade de frutos que ela tem, talvez ela não tenha aquela mesma exuberância que ela possa ter naquele outro ambiente. E se de tudo ela sobreviver, né, aquele espécime sobreviver, ele pode não reproduzir, porque talvez eu não tenha os insetos polinizadores que vão fazer com que a sua característica se espalhe, que vem e prevaleça ele, né, que faz com que ele polinize. E aí isso aí também é um fator limitante, entendeu? Logo de cara aqui 2 perguntinhas que já vão direcionar todo o nosso conteúdo do bimestre. Gente, é muito interessante. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo? Se inscreva, compartilhe esse vídeo, não deixe de comentar aqui que estarei respondendo vocês. E fiquem atentos para os próximos vídeos nesse canal.